Lucas, capítulo de número 13, versos de números 22 a 30. Diz assim a palavra: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levanta e cerra a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: Não sei de onde sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros hão de ser os primeiros, e primeiros hão que serão os derradeiros. Queridos, nós já temos relatado inúmeras vezes, de forma pedagógica, de forma que fique sedimentado, que fique estabelecido no entendimento desta comunidade, dentro dos ensinos do livro de Lucas, que Lucas está dividido em 3 partes, e que o capítulo 13 é a parte central desse livro. Nós também dissemos aqui que o capítulo 13 é o texto que compõe essa parte central, e que nesse capítulo, no capítulo 13, é a sequência daquilo que Jesus começou a realizar ainda nos capítulos anteriores. Jesus continua o seu caminho, que começa lá no capítulo 9, em direção a Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém para cumprir em Jerusalém o seu ministério, para fechar ali esse tempo aonde ele ministrará, aonde ele será conduzido à morte, aonde ele ressuscitará e ele subirá aos céus e entregará o ministério de proclamação do Evangelho na mão dos discípulos. Mas ele está caminhando para Jerusalém, e nós aqui dissemos no último sermão, dentro desse texto, que Jesus está determinado a ir a Jerusalém para cumprir seu ministério, porque é lá que ele vai morrer, e é lá que as coisas irão acontecer. Ele está determinado a ir, entretanto, não está com pressa. Ele está indo em direção com a determinação de chegar em Jerusalém, porque sabe que é em Jerusalém que ele vai morrer, porque ele sabe que é em Jerusalém que ele vai cumprir o propósito do Pai de ser sacrifício, entregar a sua vida para resgate de muitos. Então é lá em Jerusalém, ele está determinado a isso. Entretanto, ele não está com pressa de chegar lá, e ele vai caminhando, passando de cidade em cidade, e em cada cidade onde ele passa, até chegar em Jerusalém, ele vai ministrando. Ministrando o que? Ele vai ministrando o reino de Deus, a mensagem do Evangelho, o chamado ao arrependimento. Lucas capítulo 22 deve ser entendido dentro do contexto de Lucas 13, 18 a 21, pois esse texto ele aborda o tema do reino de Deus. O reino de Deus que foi iniciado, que foi apresentado por Jesus ainda naquela ação inicial na sinagoga, quando Jesus cura a mulher encurvada. E aí, depois que ele cura a mulher encurvada, ele começa a apresentar e diz: a quem compararei o reino de Deus? E ele apresenta a semente de mostarda, e ele apresenta a parábola do fermento em 3 medidas de farinha. O tema do reino de Deus ele é introduzido com o foco do ensino de Jesus, apresentando o reino de Deus como uma aparência. Com o que o reino se parece?
parece? O reino se parece com isso. Entretanto, agora, nos versos de número, os versos que nós estamos tratando aqui, a partir do verso 22, o tema do reino permanece, entretanto, não é mais mostrando com que o reino se parece, mas qual a dinâmica existente desse reino, como as coisas funcionarão nesse reino. E esse tema do reino de Deus, que agora Jesus começa a apresentar nesses versos, não mais como uma comparação, mas como a dinâmica das coisas que irão acontecer no reino, se inicia com uma pergunta. Que pergunta é que é feita? Alguém pergunta a Jesus sobre a salvação, e ele pergunta: são poucos os que se salvam? Essa pergunta aqui, irmãos, abre para Jesus a oportunidade de retomar o tema do reino de Deus, só que ampliando a ideia, não mais de uma comparação, mas de uma dinâmica de ação. Ou seja, o que Jesus irá tratar agora é sobre o reino de Deus, mas como é que nós iremos entrar lá? Quem é que estará lá no reino e o que acontecerá lá? E aí, irmão, no sermão anterior sobre esse texto, nós tratamos o tema sobre, nós falamos lá como é que nós vamos entrar. Os irmãos lembram? Como é que nós vamos entrar no reino dos céus? E aí nós aqui abordamos e dissemos que existe uma dimensão de resposta humana. Para entrarmos no reino de Deus, é necessário que nós respondamos ao convite feito. Existe uma dinâmica, uma instância na apresentação do reino, no convite do reino, de resposta humana a esse convite. Nós também dissemos aqui que existe uma dimensão de tempo aonde a oferta do reino de Deus está acessível. O reino de Deus e o convite do reino de Deus não está aberto por toda a eternidade. Haverá um tempo em que a porta se fechará. O texto bíblico aqui nos apresenta essa realidade, dizendo que em um determinado momento o pai de família se levantará e fechará a porta, e as pessoas baterão na porta quando ela já estiver fechada. Ou seja, a porta está aberta agora. É necessário uma resposta humana ao convite para que adentremos a estas portas, as portas do reino dos céus. Mas essas portas, elas não ficarão abertas eternamente. Um determinado dia, um determinado tempo, numa data agendada na eternidade, na agenda de Deus, as portas se fecharão. Nós também dissemos aqui que a porta, após se fechar, ainda haverá quem deseje entrar por ela, mas não poderá mais. Haverá, naquele momento, quando as portas estiverem fechadas, uma presunção de familiaridade com o Senhor. E em terceiro lugar, haverá uma mudança nos sentimentos dos que se achavam, dos que se identificavam com determinada familiaridade com Jesus. Esse é o resumo daquilo que nós tratamos no sermão passado, quando nos referimos sobre como é que nós vamos entrar no reino. Agora, nesse sermão, nós iremos abordar os outros dois pontos que havíamos dito antes, ou seja, o que acontecerá lá no reino, na eternidade, e quem é que estará lá na eternidade. Sendo assim, nós vamos passar logo para este ponto, abordando o que acontecerá lá no reino de Deus, segundo o que a gente consegue identificar nesse texto. E aí a pergunta é: o que acontecerá lá? Veja o verso de número 24. Ele diz: confiai
por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que acontecerá lá? Muitos procurarão entrar e não poderão. Preste atenção, irmãos. Existirá lá na eternidade, diante das portas do reino, uma realidade profundamente decepcionante, profundamente frustrante para muitos. Ou seja, aqueles que chegarão diante das portas da eternidade quando ela já estiver fechada, e eles não poderão entrar. O texto bíblico diz que muitos procurarão e não poderão entrar. Observe que nessa resposta Jesus está afirmando a impossibilidade de muitos entrarem no reino de Deus. E essa resposta que Jesus dá, dizendo que haverá a possibilidade de muitos, aliás, a possibilidade não, haverá a certeza de que muitos não poderão entrar no reino dos céus, porque as portas estarão fechadas para ele, porque as portas estarão cerradas diante deles. E essa resposta de Jesus, ela vem em decorrência da pergunta feita. E qual foi a pergunta feita? A pergunta feita no verso 23: são muitos os que se salvam? Ou são poucos, são poucos os que se salvam? E Jesus disse que muitos procurarão entrar e não poderão. Preste atenção à ligação. O homem pergunta: são poucos os que entram? Jesus responde: muitos procurarão e não entrarão. Ou seja, parafraseando Jesus, é como se ele estivesse dizendo assim, sim, são poucos os que serão salvos. Sim, são poucos. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Essa realidade de um número limitado de salvos está expressa em todas as Escrituras. Apesar de ser uma mensagem dura, difícil de engolir, de aceitar, porque na sociedade em que nós vivemos, no contexto de mentalidade que nós temos, com os óculos de cosmovisão, as lentes de uma visão de mundo que nós possuímos, é inadmissível que Deus, bondoso, misericordioso, gracioso, amor pleno, seja capaz de cerrar as suas portas e impedir que pessoas adentrem no seu santuário. Essa semana era 11 horas da noite, eu acho, 11h30 da noite. O Calel estava fazendo apologia, o Calel estava fazendo a defesa da fé, conversando com uns amigos, e em especial com um amigo dele, que o jovem não cria que Deus, sendo bom, misericordioso, lançaria alguém ou criaria alguém para enfim lançá-lo no inferno. E eu via o cara conversando e argumentando, e vai para lá e vai para cá, e o menino mandava a resposta, e vai para lá e vai para cá, e ele respondia e tal. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que isso não é uma percepção, isso não é uma ideia de uma pessoa específica. Essa ideia de que Deus é bondoso, misericordioso, amor pleno, que nunca seria capaz de encerrar as portas do seu santo reino e deixar pessoas de fora, na realidade Deus salvará todo mundo. Inclusive, existe um pensamento filosófico teológico chamado universalismo, que acredita que no final das coisas, inclusive, Satanás será salvo. Existe uma inclinação no coração do homem para desejar uma vida sem a aplicação da justiça
sobre a impiedade dos nossos pecados. Mas Jesus responde: sim, são poucos, e as Escrituras estão repletas, e essa mentalidade de que Deus salvará todo mundo no final, ela está presente no coração de muita gente. Mas as Escrituras falam o contrário. As Escrituras sempre anunciou que existe um povo, que existe um limite, que existe um número, que eu não sei, que você não sabe, mas que o Senhor conhece. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 5, o Senhor diz assim, na realidade é Paulo, aconselhando a igreja de Roma, ele diz: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Paulo está falando da nação de Israel, e Paulo está ali se referindo a um remanescente dentro da nação de Israel. O que Paulo está querendo expressar é que nem todo aquele que faz parte da nação de Israel é verdadeiramente israelita, está separado pelo Senhor para fazer parte da sua promessa. Ele diz: este remanescente escolhido por Deus foi escolhido por graça. Mateus, capítulo de número 22, verso 14, diz: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Atos, capítulo 18, verso 9, verso 10, diz o seguinte: Paulo teve um sonho durante a noite. Olha só, teve Paulo durante a noite uma visão, que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu tenho contigo, porquanto eu estou contigo, e ninguém causará ou ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Observe, irmão, tenho muito povo nessa cidade. Não é tem toda essa cidade. Há um limite. Apesar do texto aqui falar de muitas pessoas dentro da cidade, não significa dizer que é toda a cidade. Há um limite dentro daquela cidade pelo qual o Senhor resgatará, pelo qual o Senhor salvará. Irmãos, apesar da oferta graciosa de salvação, apesar do convite bondoso e misericordioso de nosso Deus, ele esteja sendo oferecido, ofertado ao mundo inteiro, o convite do Senhor para que adentremos nas portas do reino é dado ao mundo inteiro, é ofertado a todas as pessoas, indiscriminadamente. Entretanto, irmãos, existe uma realidade extremamente frustrante para muitos. E que realidade é essa? A realidade de que, ainda que a oferta esteja sendo dada a todos, a todo mundo, ainda assim, muitos não entrarão. E sabe por que não entrarão? Porque presumiram familiaridade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Entretanto, tais pessoas que presumiram familiaridade com Jesus nunca cultivaram ou nunca mantiveram uma relação de arrependimento, nunca cultivaram uma relação de conversão em suas almas. Sempre existiu nelas uma desculpa para permanecer no pecado. Observa o verso, as últimas palavras, a última frase do verso 27. Ele diz:
Irmãos, eu acho mais belo a tradução da King James. Sabe como é que a King James ela coloca essa última frase do verso de número 27? Ela diz assim, ó: vós, os trabalhadores da iniquidade. Então, são indivíduos que faziam o que faziam com a consciência do que estavam fazendo. Quem trabalha para receber um salário, uma recompensa, um valor. Jesus está dizendo, ou essa tradução está dizendo, que estes que trabalhavam na iniquidade, trabalhavam com a consciência do resultado, do salário do seu trabalho. Apesar de presumirem familiaridade com ele. Tais pessoas nunca foram obedientes, nunca foram submissas, nunca foram servos tomados de devoção, de comunhão, de paixão, de amor para com Jesus, para com o Senhor. Veja o verso de número 26. Leia comigo aí o verso de número 26. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Presumiram familiaridade com ele, porque ouviram os seus ensinos, ouviram os seus ensinos nas ruas. Presumiram familiaridade com ele, porque ouviram os seus ensinos nas casas. Presumiram familiaridade com ele, porque ouviram os seus ensinos nos rádios, nas TVs, na internet, nos templos religiosos. Presumiram familiaridade com ele, porque ele cedeu-nos o alimento para nossas vidas, cedeu-nos a sua carne, cedeu-nos o seu sangue, comeram diante da sua mesa, presumiram familiaridade, porque se alimentaram com ele, diante dele e dele. Entretanto, tais pessoas nunca honraram nem a sua carne nem seu sangue, muito menos a comunhão da sua mesa. Ele dirá abertamente: não sei de onde sois. Ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que presumistes familiaridade comigo, porque eu estive nas vossas ruas, porque ouvistes a minha palavra, porque comestes junto a mim, mas nunca obedecestes meus ensinos, nunca praticastes as obras daquilo que os meus ensinos apontam. Apartai-vos de mim, não vos conheço. O que acontecerá lá, quando chegarmos na eternidade? Verso de número 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Choro e ranger de dentes, ao perceber que foram negligentes com a oferta graciosa do santo convite ao arrependimento. Você lembra da parábola da ceia? Nós vamos pregar sobre isso, irmãos. Eu estava estudando sobre isso semana passada. E hoje eu estava assistindo uma série, a série do The Chosen, eu acho que é o 7º capítulo, é o 8º capítulo, alguma coisa assim, da 3ª temporada. Eles falam sobre a parábola da ceia.
E como essa parábola, na voz dos discípulos, nas cidades de Decápolis, causou um problema e Jesus teve que ir lá para resolver. Muito interessante. Mas a parábola da ceia, da grande ceia, fala sobre a negligência daqueles que foram convidados. Rejeitaram o convite. E a parábola diz que nenhum daqueles primeiros que foram convidados participariam da ceia, participariam daquele banquete. Por quê? Porque negligenciaram o convite. Choro, ranger de dentes ao perceberem que foram negligentes com a oferta graciosa para adentrar nas portas do reino. Porque o convite se estende, mas a negligência os impediu de entrar no reino. Lá na eternidade, eles lembrarão de todas as oportunidades concedidas, de todos os convites, de todos os conselhos, de todas as desculpas apresentadas para não viverem em plena submissão, em plena devoção àquele que é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, e que nos faz o convite para a salvação no dia de hoje. Perceberão ali que de fato nunca amaram de verdade ao Senhor, mas que de fato amaram de verdade as trevas, porque as suas obras eram más. O Senhor diz: vós que praticais a iniquidade. João capítulo 3, verso de número 19, não é um versículo muito comum ou muito conhecido. Nós conhecemos João 3,16, e você pode citá-lo de cor, e sim ou não? Mas João capítulo 3, verso 19 diz que os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, a luz que era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Na eternidade eles lembrarão, perceberão que nunca genuinamente amaram ao Senhor. Perceberão que as suas obras eram más enquanto viviam sobre esse chão, e que amavam de verdade as trevas. Ao verem as portas fechadas, sua presunção frustrada, percebendo outros dentro do banquete, desfrutando da mesa do Senhor, no reino que eles negligenciaram, somados a todas as lembranças dos convites que foram feitos, e a negligência e a resposta negligente deles, todas essas coisas farão com que naquele momento eles sejam tomados de uma frustração, e de que as trevas dominarão plenamente as suas almas, ao ponto da ira e do ódio tomar conta. A frustração ali dará lugar a uma ira, um ódio, ao ponto, irmão, de suas mandíbulas se trancarem e o ranger dos dentes acontecer, de ódio, de ira, por ver as portas fechadas, por se perceberem fora do reino, por verem outros celebrando na mesa do Senhor, mas eles ao lado de fora. Por quê? Porque foram negligentes com a oferta, porque foram negligentes com o chamado, com o convite do Senhor. Irmãos, nessa hora, na eternidade,
se manifestará de verdade o que hoje é camuflado no coração destes, ou seja, a profunda perversidade e a iniquidade visceral que habita na alma destes. Irmãos, ali será declarado ódio, se confessará, tomado de plena ira, que de verdade nunca houve sequer um segundo de prazer em Deus, em sua palavra, em suas leis, em seus estatutos. Ali, irmãos, será o inferno nas portas do céu. Você entende isso? O que acontecerá lá? Lá nós nos depararemos com pessoas do lado de fora. E serão muitos. Apenas poucos estarão do lado de dentro. E quem estará do lado de dentro? Aqueles que não negligenciaram o convite. De fora permanecerá aqueles que negligenciaram. Irmãos, aqui cabe uma aplicação parcial para nós, para que você pense qual a relação de hoje, que temos hoje com Deus, com sua palavra, seu santo reino e o convite que nos é feito para sermos participantes de sua santa ceia, de seu santo banquete, de seu santo reino. Como se encontra a nossa vida? Familiaridade nós temos com o Senhor, ou realmente nós temos comunhão? Comunhão. O Senhor é o nosso bem supremo. De verdade, é o amante, ou aquele que a sua alma, que a minha alma anela profundamente. Ou nós estamos apenas presumindo familiaridade, porque frequentamos uma igreja semanalmente, porque nascemos dentro de um ambiente religioso, porque estamos dentro de um ambiente geográfico, dentro de uma nação que é estabelecida como cristã, mesmo que tenha a divisão entre católicos e protestantes, mas de uma maneira, acredita-se na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se percebe isso, entende-se que Cristo é o Salvador, o Filho de Deus. Existe familiaridade com os ensinos, conhecemos a doutrina. Mas e a comunhão? E o desejo anelante na alma por estar com o Senhor. Pulsa no nosso coração. Diante do convite, você tem sido negligente. Eu tenho sido negligente. Temos sido negligentes, irmão. Quando eu comecei a produzir isso aqui, que eu terminei de produzir esse sermão, eu tive que colocar meu joelho no chão, pedir misericórdia a Deus. Porque o Senhor começou a me mostrar coisas na minha própria vida que eu preciso rever. Irmãos, e eu não sou melhor do que você. Você participa do mesmo coração e da mesma natureza que a minha. Então, se eu olho para a minha vida e eu percebo que existem coisas aqui, existentes aqui em mim, no meu ser, na minha alma, que em muitas oportunidades se apresenta como negligência ao convite do Senhor, que se apresenta como familiaridade presunçosa diante do Senhor. Então eu posso dizer com clareza: o
você também tem isso. Eu não estou aqui acusando, mas eu estou constatando que assim como o meu coração percebe isso, eu não tenho medo de dizer que o seu também deveria perceber. E se não percebe, alguma coisa está errada. Segunda coisa, quem estará lá? Verso número 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente e do ocidente, e do sul, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Deus juntará seu santo povo, receberá em sua santa mesa seus filhos, todos o que amam verdadeiramente, todos os que temem diante de sua santa voz, todos os que tremem perante a sua santa face, aqueles que lutam, que esbofeteiam o seu próprio corpo, como diz Paulo, para não ser reprovado diante do Senhor, aqueles que buscam, ainda que lutando contra o pecado, a natureza perversa, mas lutam para ter uma vida de santidade, de obediência. Aqueles que, uma vez chamados por Deus, confiam nele para fortalecê-los a viver piedosamente e em devoção, em abnegação, em santidade. Irmãos, aqueles que abriram mão de direitos, de prazeres deste mundo, para possuírem apenas ele em suas almas. Ele, Deus Todo-Poderoso, para estes que estarão no reino, ele é o supremo bem das almas destes. Sabe quem estará no reino dos céus? Na mesa do Senhor? Aqueles que têm o Senhor como o supremo bem de suas vidas. Aqueles que lutam contra as suas paixões, aqueles que lutam contra a sua natureza pecaminosa, perversa, que confiam no Senhor para serem restaurados, para serem edificados, que ouvem a voz do Senhor, se identificam e se percebem necessitados, que a mão do Senhor os auxilie para ter uma vida que possa ser invocada diante da mesa do banquete do Senhor. É para estes que vivem em submissão, que não negligenciam as suas responsabilidades diante do convite. Aqueles que não procrastinam, que não adiam a atender o convite do Senhor. É estes que estarem lá na mesa do Senhor. Agora eu concluo essa mensagem dizendo que lá na eternidade, lá não haverá mais oportunidades. Lá não existirá mais graça, nem misericórdia, muito menos compreensão das nossas fraquezas. Sabe aquela desculpa que eu e você, nós damos? Isso não é porque nós somos pecadores, não é porque eu sou fraco, não é porque a carne às vezes ela é mais forte
do que a minha vontade de não pecar. Aí a gente vai se firmando nessas desculpas. Essa desculpa pode até confortar teu coração, mas lá na eternidade essa desculpa ela não vai ter força nenhuma, e na realidade ela não vai nem acalmar e nem aquietar teu coração, porque tu perseverar que não há mais possibilidade. Também lá não existirá mais compreensão das desculpas. Não haverá mais compreensão dos argumentos de que somos assim mesmo. Somos pecadores, temos uma inclinação para a falha. Não, irmãos, lá não teremos mais um Redentor. O Redentor está aqui agora, para o dia de hoje. Na eternidade, Ele se apresentará como um Rei de justiça. Muitas pessoas se decepcionarão, porque lá Ele não será mais o Redentor. Ponha isso no seu coração. O reino de Deus são para poucos, e poucos que realmente têm temor, que realmente têm amor, que realmente têm obediência à sua santa lei e aos seus santos estatutos. O reino de Deus não são para aqueles que presumem familiaridade com o Senhor, sem nunca terem tido comunhão com o Senhor. O reino de Deus não é para aqueles que presumem familiaridade com o Senhor, porque ouviram sua palavra, porque participaram da sua mesa, mas nunca tiveram uma vida de devoção. Sempre foram negligentes diante dos convites, sempre apresentando desculpas diante do santo convite. Joaquim vai comigo. Quando ele falava, se os irmãos me permitem, eu fui levado a pensar no que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 2. E hoje eu entendi com mais interesse, enquanto ele falava, eu entendi um pouco mais o que o apóstolo, o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 2. Diz assim, o título da minha versão é Perigo da Negligência. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Verso 2: Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão de obediência recebeu a devida punição. Verso 3: Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão? Agora eu entendi por que o autor ele diz como escaparemos nós se negligenciamos a profundidade dessa palavra? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque tem um custo muito alto. Como eu costumo dizer, o custo não é o nosso futuro apenas. O custo é a nossa eternidade. A negligência
definirá o nosso destino, a nossa eternidade. Amém? Vamos orar. Clamar misericórdia a Deus. Clamar misericórdia a Deus. Que o Senhor traga a nossa memória, traga ao nosso coração a alegria dessa salvação. E essa semana estava orando com a mãe Elisa e a gente, na nossa oração, eu falei para que essa salvação, a alegria dessa salvação, ela persista, permaneça em nossos corações todos os dias. Que a alegria dessa salvação é que nos ajudará a continuarmos trilhando esse caminho da eternidade. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós somos expostos à Tua Palavra. E agora, como diz o ditado, agora é conosco. Uma vez que a Tua Palavra e que a boa semente, a Tua Palavra é a boa semente, mais uma vez ela foi jogada, foi lançada. E a pergunta, Senhor, é: o que nós faremos diante daquilo que mais uma vez foi ouvido esta noite? A minha oração, a minha súplica é que o Senhor mais uma vez nos ajude a não, ó Deus, fazermos de conta que não foi conosco, a não fazermos de conta, Senhor, que eu não entendi. Não, nós entendemos, sim. Nós ouvimos a Tua Palavra com muita fidelidade. É exatamente, está escrito, e foi dito aquilo que está escrito, sem mais, sem menos. Simplesmente a Tua Palavra foi dita esta noite. E como diz também as Tuas Escrituras, se hoje ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações. E a minha súplica, a minha oração é que os nossos corações não sejam duros, mas sejam aquilo que o profeta vai dizer no coração de carne, para entendermos a grandeza, mas também a urgência da Tua Palavra. É hoje. Nós temos que tratar com a Tua Palavra, é hoje, é agora, enquanto somos expostos a ela. E eu louvo ao Teu nome, louvo, Senhor, por mais esta oportunidade. Te peço, ó Deus, que esta palavra encontre na minha vida, encontre em nossas vidas e em nossos corações um lugar para que ela produza de verdade arrependimento, mudança e transformação para a glória e o louvor do Teu nome. E a oração que eu te faço, e que o amor de Deus, a graça de Jesus, o Senhor das nossas vidas, as consolações poderosas, únicas, verdadeiras, o Santo Espírito esteja com cada crente reunido neste lugar, nesta comunidade, Senhor, e toda a igreja espalhada na face da terra, e aqueles que creiam dizer amém. E Deus abençoe a todos.